Calvinismo versus arminianismo. O embate teológico que atravessa séculos. Provavelmente nenhuma outra discussão teológica gera mais divisão na igreja do que essa. E se você acha que a discussão teológica na igreja começou há 500 anos, com a reforma protestante, está muito enganado. Judeus versus gentios, israelitas versus samaritanos, fariseus, saduceus, essênios e zelotes. A Bíblia chega, inclusive, a mencionar o apóstolo Paulo, repreendendo severa e abertamente Pedro, que por vergonha e influência dos judeus, decidiu não se assentar com os gentios, aqueles que não eram judeus. Dito isso, vamos ao que cada teologia trata. Os dois sistemas teológicos têm, em essência, o mesmo objetivo: explicar como a soberania de Deus e a responsabilidade humana se encontram no que concerne à salvação. Ou seja, como um pecador pode desejar a Deus, responder a esse chamado e, o mais difícil, manter-se fiel durante sua vida. O calvinismo, por intermédio de João Calvino, teólogo francês do século XVI, e posteriormente de seus seguidores, busca responder às questões por meio de 5 pontos: depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível, perseverança dos santos. Mas na ordem cronológica da Igreja, os pontos que foram apresentados primeiro, em 1610, foram os do arminianismo, pelos discípulos de Jacó Arminius, 1 ano após sua morte. São eles: livre pela graça, graça podendo ser resistível, expiação ilimitada ou universal, eleição condicional, depravação total, segurança em Cristo com a possibilidade de apostasia. Vamos começar pelo ponto que afetou a todos os seres humanos e que arminianos e calvinistas concordam. Bom, pelo menos em partes. Ambas as doutrinas concordam que o pecado corrompeu todas as faculdades do ser humano: mente, emoções e, por consequência, a vontade. Para o arminianismo, o ser humano é incapaz de salvar-se por si mesmo, mas Deus concede uma graça que capacita todos a responder ao Evangelho, a chamada graça preveniente. Ou seja, é um estado de capacitação espiritual, mesmo em meio a um coração corrupto, afetado pelo pecado, no qual o homem pode responder ao chamado universal da salvação, sem ainda ter sido restaurado. Já para o calvinismo, o ser humano está de tal maneira corrompido pelo pecado que não pode, por si mesmo, ou seja, por sua própria disposição e vontade, voltar-se para Deus. Não existe nenhum lapso de lucidez que o faça ter interesse pela salvação. O ser humano sequer enxerga que há salvação ou mesmo que esteja perdido. A única forma de esse homem atender ao chamado é por meio da graça de Deus, que constrange seu coração de forma muito mais incisiva e não apenas como um mero convite, que está disponível para ele dizer sim ou não. Em uma analogia simples, seria assim, para o arminiano: Deus clama pelas ruas, grita. Quem tiver interesse, quem tiver o coração tocado, vai ouvir e responder. Para o calvinista, Deus entra na sua casa e o constrange a tomar uma atitude, sabendo que se ele não o fizesse, você não tomaria essa atitude. Portanto, se para o arminiano o homem pode aceitar ou não esse convite de salvação, essa condição se torna uma forma de eleição condicional. E aqui entramos no segundo ponto. Ou seja, todos ouviram Deus clamar pelas ruas. Sua voz foi audível e suficiente, mas existem os que rejeitaram e os que aceitaram. Logo, há uma condição para a eleição, o desejo do homem de atender ou não a esse chamado. Para o calvinismo, a eleição é incondicional, pois o homem está tão imerso em seu pecado que sequer sente algum anseio ou desejo pela salvação. Nesse sentido, é necessário que Deus opere nele uma obra capaz de despertá-lo, de reviver o seu espírito. Portanto, Deus, de forma soberana e incondicional, opera conforme a sua vontade, determinando salvar aqueles a quem determinou. Se assim não fosse, absolutamente ninguém seria salvo. E a analogia aqui é simples. Para o arminianismo, se o homem pode ouvir, se o homem pode ser desperto para atender a esse chamado, compete a ele dizer sim ou não. Essa é a condição. No calvinismo, o homem está morto em seus pecados. Logo, Deus precisa restaurá-lo completamente desse estado. Portanto, o homem não tem a mínima condição de cooperar nesse processo de eleição, pois um morto não tem vontade, tornando a eleição incondicional. Seguindo a linha de raciocínio dos arminianos, se Jesus Cristo morreu por todos os seres humanos, tornando a salvação disponível a toda a humanidade e oferecendo o convite abertamente a quem quiser ouvir, sua morte configura-se como uma expiação ilimitada ou universal, não se restringindo àqueles que aceitaram, mas estando disponível, inclusive, para os que a rejeitaram. Já para os calvinistas, a expiação é limitada ou eficaz, pois elucida que Cristo morreu com a intenção específica de salvar os eleitos, aqueles que foram tocados e despertados por Deus, e que sua morte garantiu efetivamente a salvação deles,
em vez de apenas torná-la possível. E perceba que o elo que se fecha nas duas linhas teológicas é lógico quando analisado individualmente dentro de cada teologia, mas paradoxal quando confrontado uma com a outra. Agora entramos no quarto ponto, e o raciocínio será lógico para fechar mais um elo. Se, para um calvinista, Deus o constrangeu, o elegeu e Cristo morreu por ele, essa graça é irresistível, ou seja, o homem simplesmente não pode dizer não. Isso porque Deus fez uma obra tão perfeita que compeliu esse homem ao caminho da salvação, mesmo ele não sabendo ou compreendendo perfeitamente. E de forma lógica, o contrário acontece no arminianismo. Deus chamou a todos, mas o homem decidiu escolhê-lo. Essa foi a condição para sua salvação, e essa salvação estava disponível a quem quisesse, mas muitos recusaram. E depois desses 4 pontos ficarem claros e explicados, agora conseguimos responder, de acordo com cada teologia, uma das perguntas que mais intriga a Igreja e os cristãos de forma geral. Como o homem pode manter-se fiel? Ou ele pode perder a salvação depois de já tê-la recebido de Deus? Para o arminiano, sim, pois o processo nasce em Deus, mas o homem coopera ou rejeita o processo. Esse é o livre-arbítrio, segundo o arminianismo. Se o homem quer ou se o homem não quer, ainda que esse não querer aconteça durante o processo de ele já ter ouvido e aceitado, configura-se como uma rejeição que será punida com a perda da salvação. Mas aqui, um ponto importante. Para o arminiano, essa perda da salvação normalmente vai acontecer de algumas formas. Primeiro, o homem que negou abertamente. Na Bíblia tem um caso famoso, o de Demas, que, segundo o texto, resistiu às palavras do apóstolo Paulo, amando o presente século ou amando o mundo. Esse é o caso comumente chamado de apostasia, ou desvio da fé cristã de forma permanente. E o segundo caso, que é o cristão que, depois de pecar e não confessar seu pecado, morrerá sem arrependimento, portanto, sem a salvação. E aqui, novamente, temos 2 casos. O cristão que peca há muito tempo, digamos, anos, sem arrependimento e morre. Ou aquele cristão que caiu em pecado e morre por algum acidente súbito e não confessou o pecado a tempo. Isso se configuraria como perder a salvação. Pois, segundo os arminianos, faltou vigília. Pois, segundo as Escrituras, Jesus pode voltar a qualquer momento. E para o calvinista, a resposta é um sonoro não. O homem não pode perder a salvação. Primeiro, porque do ponto de vista sistemático não faria sentido, pois afinal, Deus o constrangeu, Deus o elegeu, Cristo morreu por ele, com graça irresistível, e o mesmo Deus vai mantê-lo fiel. Se Deus o constrangeu, se Deus o elegeu, se Cristo morreu por ele, se essa graça foi irresistível, é Deus quem vai mantê-lo fiel. E esse ponto é chamado de perseverança dos santos. Mas como um calvinista responderia aos exemplos A e B do exemplo acima? O cristão que peca há muito tempo, sem arrependimento, e morre. O calvinista irá responder que esse nunca fez parte dos eleitos de Deus, e sua escolha pelo Evangelho foi uma escolha meramente nominal. Um texto muito forte que ampara o argumento é: saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E, com relação a um cristão que caiu em pecado e morre por algum acidente súbito e não confessou o pecado a tempo, a resposta é bem mais complexa. Primeiro, o único pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo, o que significa dizer que Deus nos perdoou de todos os pecados, confessados ou não, e Deus, em sua infinita sabedoria, não puniria alguém que pecou e não teve a chance ou o mínimo de tempo necessário para um quebrantamento e posterior arrependimento. E o próprio Deus, a partir de sua onisciência, já saberia se aquele homem se arrependeria ou não. Ou seja, se aquele homem fosse um eleito, poderia ser salvo. Digo poderia, pois só Deus sabe quem será e quem não será salvo. Pois somente Deus conhece o profundo e o escondido, inclusive nossos pecados ocultos, que ninguém sabe além de nós
e do próprio Deus. Bom, acredito que esse vídeo desperta 3 desejos. Primeiro, devemos nos arrepender todos os dias, independente da sua posição teológica, pois todos nós, sem exceção, continuamos pecadores. Segundo, devemos confiar totalmente em Cristo. E terceiro, deixando um comentário e sua opinião.